Gomes, sou historiadora de formação especializada em História da África e também sou chefe de cozinha. Territórios Negros é um projeto de extrema importância que visa valorizar, disseminar a relevância do patrimônio histórico, cultural da região que nós conhecemos e que é internacionalmente reconhecida como Pequena África, a região portuária do Rio de Janeiro, conhecida também como Cais do Valongo. Isso se deve, obviamente, pela intensa transação de pessoas, circulação de pessoas e também de produtos, como a farinha de mandioca, nesse espaço, nesse pequeno território que tem, sim, muita história e muito valor para a cultura brasileira e afro-brasileira. A minha sugestão, portanto, do prato do dia, é que nós possamos fazer o reconhecimento dessa pequena África, reconhecer a importância desse território através de um pequeno deslocamento territorial. Então, o que nós vamos fazer? Dar um passeio, fazer um deslocamento de barco, cruzando ou retornando, a nossa, digamos assim, com muito respeito, grande África. Não que uma seja menor ou uma melhor, que a outra, de forma alguma. Somos complementares. E o remo que vai fazer ser possível essa travessia é justamente essa coisa maravilhosa que nós conhecemos como mandioca, mas que também conhecemos como macaxeira, aipim, depende muito da região brasileira em que você se encontre. E é importante grifar que todas essas palavras diferenciadas têm uma história e todas elas remetem aos povos originários do Brasil, no caso, o Tupi. Enfim, mas nós não vamos falar dos indígenas, vamos falar dos locais da nossa, sim, grande África, e especificamente da região Angola, tá bom? Então, a minha proposta é que a gente consiga olhar para Angola e reconhecer quais são os elementos, os saberes e as técnicas que foram secularmente fundamentais para que esse saber culinário angolano e africano permanecesse ao longo do tempo firme e forte, como uma raiz de mandioca, e pudesse também não só alimentar aquelas pessoas fisicamente falando, mas alimentar toda uma história de luta, uma história de violência, sim, mas uma história também de muita resistência, uma resistência que você encontra na mandioca em suas diversas formas. E em suas diversas formas, eu estou falando de toda uma técnica, de todo um saber, de todos os sabores que estão ocultos nessa maravilhosa raiz de mandioca que até hoje a gente não sabe se é nativa de fato do território que a gente hoje conhece como Brasil ou se ela veio de outros lugares da África. Então, minha proposta é fazer esse pequeno deslocamento territorial deliciosamente acompanhados da mandioca para conseguir reconhecer essas estratégias de sobrevivência dos angolanos e que, de certo, são saberes vivos que fazem parte do que nós somos e da nossa pequena África.